Olá a todos do canal, eu venho trazer essas duas notícias aqui porque que me comoveram e que para mim, diante do quadro que a gente vê hoje em dia de pessoas sendo enganadas por conta de jogo de tigrinho, por conta de ofertas de ganhar dinheiro através de trabalhos na internet, né, que muitas vezes a gente vê as pessoas falando e que não é do jeito como se fala, né, é totalmente diferente, muitas das vezes é mentira, na maioria dos casos é mentira. Em se tratando dessa questão de tigrinho, é totalmente mentira, né? Então tem muitas pessoas aí se deixando levar por essa questão de ganhar dinheiro fácil e rápido. Não existe dinheiro ganho de forma rápida e fácil. E sempre eu digo, né? Uma pessoa ela vai ganhar dinheiro quando ela trabalhou muito, teve uma grande ideia e conseguiu vender aquela ideia, né, para uma grande empresa, ou conseguiu ir para frente através daquela ideia, e não é da noite para o dia, ou se ela ficou rica através de uma herança, ou sei lá, ganhou num sorteio aí da Mega Sena, que também não é fácil, esse negócio de tigrinho, dinheiro rápido, joga aqui que vai ser rápido. Gente, não existe isso, né? Todo tipo de ganho, para você chegar no topo, ele vai ter sempre uma escalada. Você vai ter que subir os degraus. Uma das histórias que meu esposo estava contando sobre esse caso desse homenzinho, que muitas pessoas aí já ouviram falar. Eu quero falar para que isso também se espalhe, para que muitas pessoas tenham seus olhos abertos, né? O caso desse senhorzinho que ele era caminhoneiro. Eu procurei, meu esposo me falou, eu procurei aqui no Google, né? E tem muito no Instagram, no Facebook. Então tá aí a pessoa, né, que ele se despediu da sua família, né, antes de fazer o ato aí de, infelizmente, tirar a própria vida, né. Então, infelizmente, esse homem, ele gravou um vídeo, gente, isso é muito triste, né. A pessoa começa a jogar, né, começa a perder, e aí ele vai, uma coisa tão diabólica que, por exemplo, a pessoa joga, aí às vezes ele ganha um pouquinho, ele diz assim, não, se eu conseguir esse pouquinho aqui, eu vou conseguir mais, aí vai lá e investe mais dinheiro, e aí começa a pedir dinheiro emprestado, né, a agiota, até mesmo a banco, né, a amigos, e assim vai jogando, jogando, jogando e vira um saco furado, né, um abismo, né, assim, a pessoa não vai ganhar nada, então ele só vai se metendo cada vez mais em dívida e frustração, porque a pessoa não ganha, logo ela vai ficar frustrada, né? E vai ficar com vergonha também de partilhar isso para alguém, com medo de alguém. A vergonha, né? A pessoa tem a vergonha de falar que está viciado, né? Que está jogando em algo que não está dando retorno. A gente vê aí esse perigo, né? Que a gente está vendo atualmente, esse negócio de jogo, e tem jogo lá de negócio de futebol, né? Tem um canto que eu vou, assim, que eu compro, e eu sempre vejo a pessoa lá olhando esse negócio lá, quem que foi que perdeu, quem ganhou, né? Meu Deus do céu, é coisa triste, né? Então, é isso, né? Esse desespero da pessoa ficar ali investindo dinheiro, o pouco que ganha muitas das vezes, né? E essa questão de ser caminhoneiro, né? A gente já sabe que muitos caminhoneiros já levam uma vida, assim, de muita carga, né? Uma carga muito exorbitante na estrada, né? Muitos deles se viciam, né, em drogas para permanecer acordado, para que possa andar mais e mais e mais, chegar a tempo. Não estou dizendo que são todos os caminhoneiros, pessoal, aqui eu estou dizendo pessoas que já têm a mente fragilizada, porque uma pessoa com a mente fragilizada, ela vai sempre se embrenhar nesses caminhos obscuros. Então, a pessoa está ali sozinha, aí começa, às vezes, quer até mudar de vida de uma hora para outra, aí começa ali jogando, 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 e não percebe que não está saindo do lugar, não está, só está dando dinheiro para essas grandes empresas. Então, tanto de dinheiro, gente, que essas empresas de tigrinhos, de bets, né, não estão ganhando em cima dessas pessoas, das mentes fragilizadas, mentes que querem tudo fácil, querem tudo rápido, né? Hoje as pessoas elas não querem mais um trabalho que tenha que trilhar, né? Que tenha que subir os degraus, né? Elas querem tudo fácil, elas querem ficar ricas da noite para o dia, elas acham que tem isso, elas nem sabem o que tem por detrás de grandes pessoas que aparecem por aí, riquíssimas da noite para o dia, né? Mostrando que é um milagre, aí diz que é um milagre de Deus. Olha, gente, uma vez eu estava até numa denominação, tinha sido convidada. Eu quero falar isso aqui porque eu quero contar quantas pessoas são enganadas, até mesmo elas tendo a Bíblia na mão.
Eu e meu esposo, a gente foi convidado para ir para uma denominação. Era uma festa lá, acho que não sei se era a festa de aniversário lá da denominação. Sei que a gente foi. E aí, quando a gente chegou lá, era só música e baderna ali dentro, né? E tudo mais. Era uma baderna mesmo, sabe? Era uma baderna mesmo. E aí, o tal do ministro, né, subiu lá na frente. O altar já era esquisito, preto com vermelho. O altar, porque não existe altar, né, gente? A gente sabe que essas coisas que os homens falam hoje em dia que ali na frente é o altar é tudo mentira. Então, quando ele subiu lá na frente, né, para ludibriar os membros, com certeza, como sempre, aí ele começou a contar a história do nada, né? Começou a contar que estava cheio de dívida. Eu vou resumir aqui, que ele começou a história antes, né, com outros assuntos. Mas eu vou entrar nessa parte aqui que foi da questão de que ele subiu na vida da noite pro dia. Então, ele dizendo que estava cheio de dívida, e aí encontrou um outro ministro, ele, no caso, era pentecostal e o outro era da Assembleia. E ele encontrou esse ministro, e eu já tinha ouvido falar nesse tal de ministro, né? Numa Assembleia, no caso. Nunca conheci esse ministro que ele falou, mas eu já ouvi falar nele. E aí ele dizendo que esse ministro falou assim para ele: olha, eu tenho uma coisa para te contar. Você vai sair das suas dívidas e você vai conseguir mudar a sua história. Aí ele foi e disse assim, a cara de pau dele, ele disse assim: olha, então ele me falou como era que eu tinha que fazer para sair das dívidas, mas eu não posso contar para ninguém. Que história estranha. Como é que tu é um ministro, aí tu recebeu um direcionamento para sair das dívidas e tu não pode contar para os teus membros se era uma coisa boa, então ele podia contar. Se não era algo bom, então claro que ele tinha que esconder, né? Para que os membros ou fossem sempre subservientes a ele, ou então era uma coisa muito obscura, né? Do lado oculto, né? Que a gente sabe que existe muito isso aí dentro dessas denominações. Então, foi muito esquisito ali o jeito como ele falou aquilo dali, né? Eu achei super estranho, né? E para mim ali tinha algo muito esquisito por detrás. Então a gente vê que muitas pessoas mesmo de dentro de denominações querem e vão aí se deixando levar por certas coisas que veem essas grandes influências gospels, né, esses grandes ministros, porque eles moram em Alphaville da vida, e aí os membros também com aquela ganância, aquela cobiça, querem também subir da noite para o dia, né? E só que eles não entendem que muitas das vezes eles conhecem pessoas que vivem no meio de ocultismos, que são inseridos dentro de denominação, e eles, ou até mesmo às vezes eles conseguem ofertas de grandes empresas para enganar as pessoas, como eu estava até vendo, se eu não me engano, eu acho que foi num programa jornalístico, ele estava mostrando como era que as pessoas eram enganadas através que as pessoas sempre mostram, olha, eu fiz tanto, né? Mostra lá no celular, eu fiz tanto por dia, olha só o tanto que eu ganhei. Ele mostra lá através desse vídeo, né? Mostra no celular lá para as pessoas e mostra como está ganhando muito dinheiro. Só que é um engano. Ali aquele vídeo já é feito para enganar as pessoas, né? Enganar as pessoas que aquele influência que recebeu, né? Para enganar as pessoas que ele vai captar para ficar ali a mercê, né? Ficar ali aprisionados aquelas redes de jogos, né? Isso é um caso muito sério. Um outro caso que eu gostaria também de explanar aqui também falando sobre a questão de enganos, né, que a gente vê dessa jovem, né? Eu ouvi o caso dessa jovem aqui, dessa bielorrussa. Olha só, Vera Kravistova. Uma menina, ela tinha estudado, era uma menina estudada, né? Já tinha andado em vários países, já tinha morado na China, já tinha ido em vários países, né? Então ela era uma menina com muita desenvoltura, né? Ela era muito sociável, cheia de conhecimento de várias coisas. E ela tinha esse desejo de virar modelo, apesar de ela já ter conseguido várias coisas na vida dela. Ela viu essa oferta, recebeu essa oferta, né? De virar modelo, né? Na Tailândia, que a gente sabe muito bem que a Tailândia é assim uma porta de entrada para muitas coisas esquisitas, né?
Muitas coisas esquisitas acontecem na Tailândia. Essa jovem, ela se encantou com essa oferta, claro, a oferta que enchia os olhos, né, gente? Muitas pessoas, elas se deixam levar por essas ofertas, elas muitas vezes não ponderam. Muitas das vezes, meu esposo diz que eu sou uma pessoa muito medrosa. Não é que eu sou medrosa, é que eu sou uma pessoa desconfiada, né? Porque antes eu era uma pessoa muito boba, muito maleável, né? Muito levada pelo que os outros falavam. Muitas vezes eu não tinha esse negócio de me posicionar, fazia as coisas para não desgostar os outros. Muitas das vezes teve um caso de uma pessoa que ela conseguia namoros virtuais e ali uma pessoa que era minha colega, eu fiquei com medo assim. Aquela pessoa disse: olha, fulana, a fulana quer te apresentar uma pessoa na Itália, né? E aí eu fiquei com vergonha de dizer um não, porque naquele tempo eu era assim. Eu era uma pessoa medrosa, tinha medo de desgostar a outra pessoa. Essa irmã que fazia esse negócio de arranjava os namoros, né, pelo virtual, ela era da Assembleia. Como eu era, o pessoal chama assim uma solteirona, né? Eu tinha 27 anos por aí, se eu não me engano, na época, ou 26, 27 anos. E aí o pessoal ficava querendo arranjar namoro para mim. Eu fui lá, né? Mas eu não me senti à vontade, né? Não me senti à vontade. E ali ela ligou o computador, né, pra gente falar. Até então estávamos nós três. A luz estava acesa, estava normal. E quando esse homem entrou, simplesmente ela apagou a luz e se retirou. E quando eu fui falar, ela ficou tipo querendo que eu não falasse certas coisas com aquela pessoa. Então eu percebi que ali tinha alguma coisa ilegal, imoral, né? Porque ela apagou as luzes e não queria que eu identificasse ela, não queria que eu fizesse certas perguntas ao homem, né? E outra, ela já tinha aliciado pessoas para ir para lá, inclusive uma dessas pessoas era a própria filha dela. Ela aliciou para casar é, com outras, com pessoas lá desse país, né? E ela mesma também deixou o marido para casar com uma pessoa desse país. Então, é que eu seja medrosa, é pelas coisas que a gente já passou na vida, a gente vai se tornando uma pessoa mais, assim, como Cristo diz, perspicaz. A gente tem que ser manso como as pombas, mas nós devemos ser perspicazes, como as serpentes. Então, essa jovem, ela recebeu essa proposta, algo que vislumbrou os olhos dela, e ali ela já foi logo aceitando aquela proposta, e infelizmente aconteceu o pior com ela, né? Porque ela foi traficada, né? Ela foi usada o máximo que eles puderam. E aí depois eles chantagearam a família dela para entregar ela, mas que eles tinham que pagar. A família não pôde pagar. Eles venderam a menina, né? Aí essa menina teve os órgãos retirados e ali foi encontrada, infelizmente, sem vida, claro, né? E sem os seus órgãos. Então, gente, é uma coisa muito triste que no mundo de hoje ainda existe, né, essas coisas acontecendo, né, mesmo com a internet, mesmo com as informações que a gente vê na internet, né, as pessoas dizem: a gente não pode viver preso. Não é viver preso, mas a gente também tem que ter atenção com as coisas, né, a gente não pode, olha, chega link para mim, tem pessoas que eu conheço: fulano, entrei nesse link, isso aí é fácil, isso aí dá dinheiro assim, assim, assado. Não, eu não acredito nessas coisas, sabe? Esse negócio de dar dinheiro assim, assim, assado, sabe? Mesmo eu já tendo passado por situações difíceis, né? Trabalhos difíceis na minha vida, mas eu não acredito nisso, sabe? Nesse negócio de que pega aqui que da noite pro dia tu vai ser rico, sabe? Pessoas que ficam mentindo. Outro dia eu estava até dizendo para uma colega minha que meu esposo estava vendo um vídeo lhe dizendo que tinha gente que acreditava naquilo, que aquilo era verdade. E era interessante porque o cara era um modelo, ele fingia que estava dando casa, estava dando carro, e era sempre os mesmos modelos, mesmo assim, as pessoas ainda acreditavam que aquilo era verdade, que ele era um homem bom, que saía distribuindo dinheiro para todas as pessoas que ele encontrava na rua. E era engraçado que tinha até mensagens lá, as pessoas dizendo que ele era bom e tudo. Era só uma espécie de novela, não era nada verdadeiro. É por isso que o Senhor, quando ele falou com o diabo ele fez várias ofertas ao Senhor, e o Senhor negou todas essas ofertas. E aquela oferta que ele disse assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Gente,
Infelizmente, tem muitas pessoas se prostrando, né, porque querem aceitar tudo isso te darei, né? Então, infelizmente, o mundo está dessa forma ainda. As pessoas elas querem aquilo a todo custo, né? E acabam assim caindo nas garras, né? A gente tem que se prevenir, sabe? Dessa história de que isso aqui é rápido e é fácil, tu vai conseguir vencer rápido e fácil. Não existe isso. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque o mundo ele tem muitas pessoas sendo usadas para enganar a gente. Eles têm muitos personagens marionetes que são usados para enganar a gente, sabe? Para que a gente possa começar a ter um olho de, ai, gente, aconteceu com fulano assim rápido, vai acontecer comigo também. Só que não é assim, gente. Olha, existem pessoas que eu assisto vários tipos de canais. Existem pessoas que viajam e eles são patrocinados, outros eles tinham condição financeira. Aí tem gente que acha assim, peraí que eu vou soltar tudo e vou viajar. Do nada, sabe? Ele acha que pobre ele vai viajar, do nada. Não é assim, gente. As pessoas parece que foi rápido, mas não foi. Eles se prepararam, ou às vezes eles têm um patrocínio, ou às vezes eles pegaram todo o dinheiro que eles tinham ali guardado e tudo mais e saíram para fazer aquilo. Então, tem muitas pessoas que eles veem as coisas no Instagram, no Facebook, no YouTube, e eles acham que tudo é fácil. Aí eles, não, vou fazer assim também. Não é assim, sabe? Cada um de nós temos o nosso caminho a trilhar, e a gente tem que trilhar o nosso caminho conforme os nossos passos. Não é conforme os passos do fulano A que a gente viu ou do fulano B. É conforme os nossos passos, conforme as nossas forças, conforme aquele entendimento que Deus deu para a gente e conforme a orientação que Deus dá para a gente. Não entregam nada, né, e oferecem muito, né, oferece muito e não entregam nada. Devemos ter bastante cuidado com esse negócio de príncipes da internet, de grandes ofertas que aparecem na internet. Devemos ter bastante cuidado, gente. Infelizmente o mundo é mau, existem pessoas astuciosas, mas perversas que estão tentando tragar aí a todo custo a vida de outras pessoas, usar essas vidas para si, né, para ganhar em cima dessas vidas. Infelizmente, ainda existem pessoas que vão ainda caindo nessas circunstâncias. Então, gente, esse é o recadinho que eu trouxe. Espero que possamos vigiar, ser sempre vigilantes e ajudar outras pessoas também a vigiarem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.